criadores de South Park odeiam Family Guy. O motivo disso, segundo Trey Parker, é que simplesmente não os respeita em termos de escrita. Matt Stone disse que o desenho tem potencial para ser algo incrível porque tem pessoas inteligentes trabalhando nele, mas que os escritores deviam trabalhar mais. Essa rixa teve como resultado 2 dos melhores episódios de South Park, Cartoon Wars. O episódio começa com Cheryl contando uma história de Nina pro Stan, mas 2 segundos depois, Randy entra no quarto feito maluco, então manda Stan e o resto da família levantarem e saírem de casa. Na rua tem muita gente correndo desesperadamente, todos vão se abrigar no centro comunitário, então finalmente descobrimos o que está acontecendo. Randy explica que à noite vai passar um desenho na TV que irá aparecer o profeta Maomé. Segundo ele, isso é errado, porque Maomé é sagrado para os muçulmanos. Gerald pergunta que desenho seria insensível a esse ponto. Ele responde que é o desenho mais forçado de todos, Family Guy. Então, eles sintonizam a TV no canal 4, onde ele explica que a notícia do episódio causou inúmeros protestos no Oriente Médio, então eles decidem passar a noite no centro comunitário e esperar para ver se farão algo. Então, se eles estiverem vivos pela manhã, saberão que não morreram, e na manhã seguinte, mostra que está tudo bem. Isso porque a imagem do profeta foi censurada no último minuto. Os guris vão pra casa do Kyle ver o episódio, porque ele sempre grava Family Guy. Nele, aparecem conversas sem sentido e flashbacks exagerados que não tem nada a ver com o assunto. E no último, é o que o Peter toma chá com Maomé, que tá só um pouquinho censurada. Stan e Kai acham que o episódio não tem nada demais, mas Cartman fica muito irritado porque ele acha errado zoar a religião de toda uma nação, o que não faz sentido, já que ele vive fazendo isso com a religião de todo mundo, mas segundo ele é diferente, já que ele é só um menino e Family Guy é um programa que milhares de pessoas assistem. Sheila vê que eles estão assistindo a série e manda Gerald fazer algo, e ao invés dele fazer algo lógico, como desligar a TV ou trocar de canal, ele simplesmente quebra ela usando um bastão de beisebol. Sheila acha que eles precisam de um treinamento de sensibilidade aos muçulmanos e quem dá essa aula é a Sra. Garrison, então acho que vocês já imaginam a qualidade da aula. Bom, todos os alunos são chamados para o ginásio. Nele é uma TV falando sobre Family Guy, que o episódio que passou no outro dia era só a primeira de 2 partes e a segunda foi ao ar na semana seguinte com a imagem do profeta sem censura. Segundo a Fox, foram os autores que exigiram que o personagem aparecesse por completo. Depois desse anúncio, os protestos se intensificaram e o líder... Seguinte, esse vídeo é um remake do meu canal antigo. Nele, o YouTube tinha capado as recomendações. Me prova que pelas palavras que tem no vídeo, então vou fazer uma autocensura para ver se o vídeo é recomendado. E se tratando que esse é o tema do episódio, chega a ser engraçado. Mas voltando ao resumo, o líder dos promete que haverá uma retaliação se o episódio ir ao ar, então Eric decide ir até a Rede Fox para que o episódio não passe, mas como fecharam os aeroportos, teriam que ir até Los Angeles de velocípede. Só que Kai é contra essa ideia, porque os autores estão só se defendendo da intimação e que a preocupação repetida pelos muçulmanos é falsa. Então Eric fala que as pessoas podem se machucar de verdade por causa dessa piada, então decide ir sozinho até Los Angeles. Kai tem um sonho sobre atacarem as cidades e ele e Ike se machucarem, então ele muda de ideia e decide ir com Cartman para cancelar o episódio. Os adultos da cidade se reúnem para fazer uma reunião para discutir sobre o que fariam sobre o episódio. A ideia do professor Thomas da universidade para mostrar que não concorda com a piada de Family Guy é que eles deveriam enterrar a cabeça na areia, com a pessoa da esquerda tapando a de quem está do seu lado. Então Stephen diz o quanto essa ideia é estúpida e que eles têm que defender a liberdade de expressão, já que todo mundo tem que ter o direito de expressar sua própria opinião, e que estava fácil até o momento de defender essa liberdade, porque não existia riscos, mas agora que apareceu eles terão que enfrentar o perigo, porque se eles não fizerem isso, eles acreditam na liberdade de expressão, mas não a defendem. Porém, por incrível que pareça, eles preferem a ideia da areia. No caminho para Los Angeles, Cartman revela ao Kyle que o plano é cancelar a série toda e não só um episódio, e ainda explica que para fazer uma série ser cancelada, basta um episódio sair do ar, porque se eles acatarem as exigências dos muçulmanos de tirar o episódio porque se sentiram ofendidos, então qualquer grupo específico podem exigir que tirem outro episódio com o pretexto de se sentirem ofendidos, indo nesse ritmo até que a série saia do ar. Só que Kyle contra essa ideia por gostar do programa e acrescenta que Cartman devia gostar de Family Guy, já que seu humor é parecido com o da série. Eric fica bravo com a comparação e diz que está cansado de falarem que o senso de humor dele é parecido com o do desenho, e o motivo dele não gostar disso é que suas piadas têm contexto e têm sentido dentro da situação que ele se encontra, além de serem engraçadas e não virem uma atrás da outra. Kyle percebe que Cartman usou medo para fazê-lo parar de acreditar na liberdade de expressão. Eric foge e ele tenta impedi-lo.
os dois ficam nessa perseguição por um tempo. Então, voltando no South Park, a população está toda com a cabeça enterrada na areia, e Majin diz pro professor que se a pessoa da esquerda enterrar a cabeça da outra, a última pessoa da fila não terá como sua cabeça ser enterrada, já que não vai ter ninguém para fazer isso, logo alguém terá que se sacrificar pelos outros. Como solução, um cara aleatório se oferece para ser esse alguém. De volta à perseguição, Eric joga comida no Kyle e ele acaba perdendo o controle. Sim, o velocípede acaba caindo no precipício e... explode? Quer saber? Não vou perguntar nada. O episódio acaba com o presidente da Fox dizendo ao presidente dos Estados Unidos que tem algo que ele precisa saber sobre os autores de Family Guy. Agora na parte 2 de Cartoon Wars, Cartman entra facilmente no estúdio e pede para falar com o presidente da emissora para pedir que ele não passasse o episódio. Então a recepcionista diz para ele entrar na fila porque já tinha um guri esperando. Kyle chega em uma parada de caminhão e fica sem entender o porquê de tanta gente com a cabeça enterrada na areia. Então passa na TV uma notícia sobre a ideia de que começou em South Park e se espalhou pelo país, mas isso não adiantou já que os muçulmanos continuam protestando e continuam os ameaçando. Então o homem aparece e aponta uma arma pro Kyle, perguntando se ele é um deles. E voltando ao estúdio, Cartman conversa com Bart Simpson e explica pra ele seu plano para tirar a série do ar. O guri gosta, mas Eric comenta da vez que ele moeu os pais de Scott Tenorman e fez ele comer, então Bart se assusta e vai embora. O presidente americano fala numa coletiva de imprensa que fez tudo o que podia para impedir a aparição do Maumê no episódio, mas falhou nessa missão, já que os autores de Family Guy não podem ser persuadidos pela possibilidade da violência, mas ao ser questionado sobre o que descobriu sobre os autores, ele apenas diz que isso é informação sigilosa e acrescenta que eles estão protegidos pela primeira emenda, que diz: se estabelece que o Congresso não pode fazer leis que limitem a liberdade de expressão. Eric consegue falar com o presidente da Fox, mas finge que precisa de muleta para andar, diz que é dinamarquês e que seu pai trabalhava em um jornal, mas ele mostrar a imagem do profeta e 2 dias depois bombardearam os prédios, ele estava no saguão e viu tudo acontecer e foi assim que ele se machucou. Eric explica que quer impedir que isso aconteça com os outros o mesmo que houve com ele. O presidente se sensibiliza e leva Cartman para conhecer os escritores com a intenção de tentar convencê-los a tirar o episódio do ar. Kyle chega na Fox com a carona do homem de antes. Ele o ajudou por gostar de Family Guy também. Depois ele encontra Bart e pergunta se ele sabe onde fica o escritório do presidente. Vem explicar que quer encontrá-lo para impedir seu amigo de cancelar o show. Ele aponta para o local errado e quando chega, leva uma skateada na cabeça e vai a nocaute. Finalmente, Cartman conhece o autor de Family Guy e descobre que eles são peixes-boi. Então, Mitchell explica a Eric que esses animais são muito inteligentes. No lado direito do tanque estão as bolas das ideias, cada uma delas tem uma palavra escrita. Eles pegam algumas e levam para combinação de piadas, indo assim para formar um novo script. Então Cartman pergunta como eles exigiram que o profeta não fosse censurado se eles não falam. Mitchell explica que eles tiraram a bola com o nome do Maomé do tanque das ideias depois de censura, o que chateou os bois. Esses bichos param de trabalhar toda vez que tiram uma bola dali. Cartman conta pros animais sua triste história, mas não dá em nada, já que eles são os únicos mamíferos insensíveis a ameaças. Agora vemos que Kyle está preso numa rede e o bolão o ridiculariza. Bart pergunta se ele conseguir tirar o episódio do ar. Ele responde que não, porém tem um novo plano e sai dali. No escritório dos autores, os peixes-bois pararam de trabalhar, os funcionários ficam sem entender o que aconteceu, já que aparentemente ninguém mexeu no tanque de ideias. Então Cartman diz ao diretor que a culpa é dele por ter cedido às exigências da semana passada. Agora os peixes ficaram mimados e acham que podem mandar neles. Então o presidente se irrita com eles e diz que irá tirar o episódio novo do ar. Kyle consegue convencer Bart que o que eles estão fazendo era errado e se encontra com Eric que dá a notícia do cancelamento do episódio. Então o guri decide falar com o presidente da Fox. Então os dois saem no tapa. Eles ficam nessa até se cansarem. Então Cartman fingiu desistir só pra dar um golpe baixo no amigo. Porém, agora é ele que leva uma skateada do Bart e desmaia. O presidente da Fox liga pra central de controle e diz para não passar o episódio, mas antes dele conseguir falar o código de aprovação, Kyle aparece e explica que Cartman só queria tirar o episódio do ar. Mesmo aparece, os dois tentam convencer o homem a fazer algo. Como ele estava na dúvida, Eric puxa uma pistola e ameaça atirar no presidente. Ele ia ceder porque não queria ser responsável se alguém se machucasse, especialmente se alguém for ele, mas diz que as pessoas podem se machucar porque é assim que o time funciona, mas ceder às exigências será dar vitória para eles. O presidente diz que poderia passar o episódio censurado, mas Kyle diz que se colocar Taja no profeta, então terá que fazer o mesmo com outras coisas, além de que se ele fizer isto, estará ditando o que é aceitável fazer piada e o que não é, ou tudo é aceitável ou nada é. Então o presidente decide passar o episódio sem censura. Ele é o seguinte:
Peter mostra o flashback de Maomé lhe dando um capacete de peixe, mas ao invés do profeta aparecer, temos um texto com a seguinte mensagem. Nesta cena, Maomé entrega um capacete de futebol americano ao Family Guy. O comando centro se recusou a transmitir a imagem de Maomé em sua rede. O flashback acaba, e o episódio também. Como resposta, os muçulmanos fazem uma animação zoando os americanos e seus costumes, assim finalizando Cartoon Wars. Não tem muito o que dizer sobre o episódio, porque no geral concordo com o que os criadores de South Park trataram. Sobre a liberdade de expressão, é o 880, ou você zoa tudo, ou você zoa nada, não existe meio termo. Mas sobre Family Guy, eu não gosto, as histórias são chatas, sem sentido e a maioria das piadas são forçadas, mas não é porque eu não gosto que quero que a série seja cancelada. Acho o seguinte, é teu direito não gostar e evitar assistir, mas não gostar de algo não te dá o direito de tentar fazer que esse algo deixe de existir. O teu desgosto não vale mais que o amor das pessoas por uma obra e vice-versa. O que quero dizer é, ame ou odeie algo, mas não tente cancelar algo porque não gosta. Isso é babaquice.